de volta ao Vibe Fashion, hoje o meu papo com Margot Ramalhete, minha amiga. Ô Margot, a Margot falou uma coisa muito interessante aqui no intervalo, né, pra gente, porque eu questionei de novo sobre a questão da cidadania, né, Margot? Isso aí. E aí você falou porque eu achei que era uma coisa assim, né, fez o DNA, né, como a gente estava falando aqui no começo do primeiro bloco, comprovar o DNA, né, diferente do seu Jorge, por exemplo, né, teria direito a fazer dar a entrada na cidadania africana, daquele país ali, né, que é de origem. E você falou que não dá pra fazer isso, né? Para isso a gente precisa da embaixada, Aham. por isso a embaixada está vindo para o Brasil. É, porque eu falei, a gente tá Vai falando encaminhar- muito da Nigéria, né? que a África são 54 países. É o seu pedido de cidadania no futuro, próximo, através da sua embaixada. Mandar E a um beijo nossa pro Rodrigo embaixada que de entrou aqui. referência vai ser a DAF, Diaspora African Forum, que é a embaixada do Fórum da Diáspora Africana, que inclusive o Brasil vai ser o primeiro país fora da África a ter essa embaixada, né? Então, Aí sim aí poderá. sim a gente no futuro a gente pode... Independente de qual país de for qual de país vai origem. encaminhar pela DAF. Entendi. Queria mandar um beijo pro Rodrigo Alves, que acabou de entrar aqui na nossa live. Mandar um beijo pra Kitty, pra Lúcia, pro Renan, pra todo mundo da Mulamanca Mais Atami, que também estão ouvindo a gente A aqui. gente estava falando neles, Aham, né? da carinhosamente. música, tocou o spot aqui, né? A propaganda, a Margot já falou. Eu escuta essa música, eu já sei que é Mulamanca. É a música da Mulamanca. Eles estão ouvindo a gente, hoje eles foram fazer foto na feira. Beijo, Kitty, Foram lá beijo, fazer galera. foto na feira, com bicicleta, com. Eu adorei, gente. Por que vocês não fizeram essas fotos quando eu tô aí junto, né? Mas não, foram fazer hoje que eu não posso estar lá, mas enfim. Margot, agora conta pra gente. Como é que você ficou ausente aí, né? Então. Esse tempo todo, como é que ficou Mariana Crioula, os projetos aí dos meninos do judô, né? Enfim, como é que ficou tudo isso? Então, por conta dessa dedicação ao Back to Home, as ações do Mariana foram diminuídas, né? As meninas da diretoria continuaram realizando, as feiras continuam acontecendo, as meninas têm estado nas feiras do PAN. Tivemos agora, no último 9 de setembro, a feira no Vitória, não sei se a gente vai continuar, mas está acontecendo, né? O judô... A minha transista, que é a Adriana, da Kemet Crochê, ela tava participando, ela falou, né, da Exatamente. última que teve no Vitória. Tivemos que dar uma parada na loja, porque a gente está num processo eleitoral e aí a gente precisa renovar o alvará, mas nossa parceira também, beijo, Carolina Gama, Carol, tá lá no escritório de cidadania do Unifor, também tá cuidando disso. Já tá... Madrinha da Betina, gente. foi pro cartório essa semana, terça-feira, né? Estive lá e levei o último documento que faltava, então eu acredito que até na próxima semana a gente tenha aí a ata registrada e a revisão do Estatuto do Mariana Crioula, que no futuro também vai passar a ser Instituto Mariana Crioula. Então, a gente está cuidando de tudo isso. Qual que é a diferença, Margot? O que muda para Mariana Crioula isso? Comunicação, amiga. A equipe de marketing que fez a página orientou a gente que a gente tem um trabalho muito bonito e que a Associação de Mulheres Mariana Crioula dá uma impressão de trabalho sindical. E a gente faz muito mais trabalho social. Então, que a gente passasse a usar o Instituto Mariana Crioula como o Instituto Ayrton Senna, Instituto Xuxa Meneghel, entendeu? Então, é apenas o nome. Juridicamente falando, a estrutura delas são a mesma. Ah, entendi. Porque aí pega vários âmbitos ali, né, Exatamente. no caso. Margot, e a loja, que você falou que não tá com a loja mais, você sabe Então, qual a loja, ela teve que ser encerrada por conta de alvará, né, de pedido de alvará, mas a loja é um projeto, ela é um ciclo, né? Então, a gente acredita que no início do ano que vem, o próximo ciclo vai ser na Vila. Então, a gente está buscando um espaço pra gente fazer um ciclo na Vila, ou no Terrado, né? Que é uma área mais comercial. Né? Porque não pode ser só para aprender, precisa também ter um movimento comercial legal. E o Santo Agostinho é muito fraco, não compensou não. Não. Vende, mas não compensa. Não é igual o shopping ou a Vila. Entendeu? Porque aí aqui é o lugar onde, né, tipo, Amaral Peixoto, aqui, né, Vila, ou no shopping, como vocês ficaram muito tempo também, já é pra isso, né, já são lugares e é sempre o aprendizado, né, Michele? A escolha do ponto também é aprendizado, né? Lá nós tivemos a parceria, né, queria agradecer ao seu Paulo lá que nos atendeu, porque esses imóveis, eles são, ou ele é alugado por um preço simbólico, ou ele é um espaço cedido. Então, cada vez que a gente está em algum lugar, é através de um projeto social, entendeu? As artesãs do colaborativo custeiam as demandas da loja e a gente faz essa formação. Vale a pena, entendeu? Vale a pena. Sim. Da loja já saíram outras instituições, outros negócios, outros empreendimentos. Então, eu acho que é um processo de formação muito legal. E o judô, como que tá? O judô, as crianças continuam em treinamento, né? Alguns já mudando de faixa. A Sofia já vai pra... Tá com o pé na faixa roxa, o João tá com faixa, o Edgar já tá faixa preta, né? Meu menino, o menino agora é sensei, então a gente vai de vento em popa. E aí, assim, a gente tá estabelecendo uma parceria com a outra associação de periferia, a gente tá quase fechando e a gente vai ter um outro ponto de atendimento de periferia para judô, formação, em parceria com o Mães que Protege, que é um outro projeto social, super indico para estar presente que eu quero trazer aqui para conhecer. Nós vamos fazer um processo nessa associação de judô, né, a parte de cultura e esporte, mas um processo de empreendedorismo também. Inclusive, ontem fechei com ela, a gente vai fazer, assim que liberar o espaço, a gente vai fazer uma oficina de DJ para meninas. Que legal! Nossa, que legal! Só conheço a DJ Liz Almeida, que é a minha sobrinha, né? Então a gente vai formar mais uns meninas DJ aí na região que a gente está precisando ocupar esse espaço. É verdade, são poucas. Ô Margot, e como é que tá para as pessoas que queiram participar desse projeto ainda, né?
até para ser atendido, né, Mariana Crioula e o Projeto Judô também, mas às vezes uma artesã que está aí, né, que trabalha na informalidade e tal, e algum adolescente que quer entrar no Projeto Judô também, e também para quem quiser ajudar essas associações. Então, o judô, o Sensei César continua dando judô como projeto, eles estão no Bahia, segunda e quarta-feira eles estão no Bahia, como o CT Tim Augustos, pode procurar lá o Sensei César ou o Sensei Edgar, eles estão lá. A associação, é só você ir na página da associação, @Mariana Crioula VR, que tem um link lá para você participar da associação, participar das feiras da associação e das feiras do programa do artesanato municipal, que está ligado à Secretaria de Cultura. Então, a associação está devagar, mas não parou, não. Então, porque tem as feiras, né? Não tem como parar, né, as feiras, né? E aquela questão da carteirinha de artesã, Margot? Então, que é uma vez por ano aquilo, né? Não, às vezes até mais de uma vez. A carteirinha de artesã, você tem que acompanhar a página da Secretaria Municipal de Cultura e o Instagram da Secretaria, porque toda vez que o Estado vem para aplicar, fazer a prova da carteirinha, que é uma prova prática, né? Uhum. A gente anuncia bastante através do Conselho de Cultura, da Secretaria, e os artistas também divulgam. Então, quando vai ter alguma inscrição, a gente anuncia. Mas você pode entrar na página da Secretaria Estadual e fazer o pedido da sua carteirinha pela página da Secretaria. Eu vou colocar de novo lá na página da Mariana Crioula hoje como é que vocês conseguem chegar, o caminho para chegar na carteirinha. Ah, legal. Gente, vamos encerrando o nosso programa. Margot, passa pra gente contato, rede social, toda aquela história. Mariana Crioula VR, né? Siga aí, @Margot Ramalhete VR, daqui a pouquinho partiu Nigéria. A loja, que é Feiras Arte Mariana, porque não está com o nome de loja, está com o nome de feira. E o projeto Judô aparece lá na Arte Mariana. Então, é só a gente acompanhar. Eu vou terminando, né, o programa aqui. Eu e Margot Ramalhete. Eu queria agradecer aí a galera que está ouvindo a gente, né? O pessoal da Mula Manca, o Rodrigo Alves que entrou aqui também, a galera que entrou aqui na nossa live também para bater esse papo com a gente. Margot, muito obrigada, minha amiga, mais uma vez. Não esquece de seguir @Casa Herança Ododua se você quiser saber sobre o projeto Back to Home também. Como é que é? Casa Herança Ododua. Ododua. Isso aí, segue lá. Para acompanhar como é que tá o andamento desse projeto, né, Margot? Back to Home, volta para casa. É isso. Vamos reconectar, vamos fazer o caminho de volta, que a Calunga Grande está esperando por isso. Isso é muito legal, né? E eu acho que é grandioso demais, né, Margot? É isso aí, é um projeto que não é só nosso, ele envolve milhões de pessoas pelo mundo. E aí eu queria lembrar que Brasil e Nigéria juntos já terão 500 mil de habitantes. Olha aí. A gente vai dominar o mundo. É isso, é sobre isso. A gente vai dominar o mundo ainda. Gente, eu vou ficando por aqui, ó. Eu vou agradecer a Margot aqui. Obrigada, minha amiga, mais uma vez. Eu que agradeço sempre a oportunidade de botar minha fala aqui, né? Eu adoro quando você vem aqui falar. Como eu te digo, eu gosto de pessoas que, como você entende, que o dar a fala é muito mais do que falar por mim, né? Isso pra mim é dar a fala, ó. Dei a fala pra uma mulher preta colocar. Mas eu acho que a minha função aqui é essa, sabe? Não sou eu falar. Acho que são as pessoas que vêm aqui que tem que falar, entendeu? Eu só, vamos colocar assim, eu só provoco, entendeu? Faço a provocação, né? Pra tirar a informação das pessoas, pra tirar o que é importante. E é uma honra te receber sempre, você sabe disso, né? Isso aí, vamos aprender hoje à noite no OAB com ela, gente. Comunicação é tudo. Isso aí. Então, gente, eu vou estar lá hoje, tá? A partir das 19 horas. Eu tenho um minuto aqui, eu queria aproveitar e falar pra vocês o seguinte, eu fiz uns stories, tá? Até falando sobre isso aí no meu Instagram, porque a gente tinha 2 contas, né, lá no Spotify, porque o Vibe Fashion também é um podcast, só que nós infringimos as leis do Spotify. E nós somos denunciados por uma empresa americana. Olha como é que a gente tá ficando importante, Margot. Incomoda, né? Nós somos denunciados por uma empresa americana, por direitos autorais, aquela coisa toda. E aí o Bruno tá ali na missão, tentando recuperar a nossa conta, né, a última, que tinha mais de 700 programas. Aí tem a primeira conta que ainda tá lá, que essa aí tem 500 e poucos programas. E essa que a gente perdeu tinha mais de 700 programas. E o Bruno tá lá tentando recuperar isso. E só que enquanto isso, a gente já criou uma nova conta ali do podcast do Vibe Fashion, que aí tá lá Vibe Fashion 3ª temporada, já indo pra 4ª, porque é o 4º ano que a gente tá fazendo aí agora. É até bom porque a gente mudou a capinha, sabe? Fizemos uma coisa nova. E aí os últimos, né, os programas atuais, né, esses mais novos, vão ser postados lá nessa conta nova, tá? Que é o Vibe Fashion 3ª temporada. E aí, gente, segue lá, tá? Porque o pessoal que perdeu a conta lá, tava lá no outro, já era. Então, segue lá essa também, para vocês ficarem atualizados, né, sobre todo mundo que tá vindo aqui no Vibe Fashion, até para vocês votarem no Prêmio Vibe Fashion, que vai acontecer em novembro, tá? Daqui a pouco eu vou começar a lançar quem são as pessoas, quem são os profissionais de cada categoria e quem vai dar aí o palpite final, o voto final vão ser vocês. E para isso vocês vão ter que estar lá no Spotify para saber quem são essas pessoas. Bora votar, tá bom? E é isso, minha gente. Bom, vou ficando por aqui. Eu volto amanhã, às 3h15 da tarde, com mais um Vibe Fashion pra vocês. Vão lá pro Spotify, pra vocês ouvirem, reouvirem, compartilharem, que daqui a pouco essa entrevista vai estar lá também, tá? E a gente tá fazendo um esforço também, Margot viu, pra colocar no YouTube também.
Tudo mágico, tudo A gente mágico. tá tentando fazer de tudo aqui, tá, gente? Pra levar essa informação pra mais pessoas. E é isso. Margot, obrigada, minha amiga. Beijo, gente. Até amanhã. Fui. Voltamos com Vibe Fashion. Tô falando aqui com a Margot, gente. Pera aí, que caiu meu negócio aqui. Tô falando com a Margot aqui que a pessoa quer fazer tudo, né? Eu quero colocar o programa no YouTube também, eu tô fazendo live no Instagram, eu tenho que ligar o comando aqui, eu tenho que soltar a trilha aqui no computador. É uma beleza, cara. É um monte de coisa fazendo aqui, entendeu? Gente, meu papo hoje com a minha amiga Margot Ramalhete, aquela que já nasceu coletiva, ativista social, palestrante. Você não tá nem dando palestra agora, né, Margot? Palestras, tenho atuado incessantemente só no Back to Home, Conselho Municipal de Cultura e essas 3 coisas que estão... Margot, queria que você falasse, você falou assim, meio por alto, né, as pessoas que estão envolvidas, né, queria que você falasse, né, das pessoas que estão aí nessa luta com você aí do Back to Home, quem são elas? Então, professora Carolina Maíra, né, é uma jovem professora do Rio, ela também tem uma história com a Nigéria, né, de família, a Joemi Oshuneye, que é o marido da Carol, que acreditou muito no projeto e tem lutado muito por isso, né, a Joemi tem sido incansável na luta para fazer esse projeto acontecer. E nós temos como patrono o professor Wole Soyinka, que é o primeiro africano a receber um prêmio Nobel, né, recebeu o prêmio Nobel de Literatura, e ele tem sido a pessoa que tem nos acompanhado e apresentado esse projeto pelo mundo. O projeto já foi apresentado na plenária da ONU, na plenária de reparação, e aí na plenária de reparação da ONU foi decretado 2025 como ano da reparação aos afrodescendentes, e a gente segue essa construção. E na Nigéria, o governo da Nigéria já abraçou, né? O presidente Bola Tinubu teve aí para assinar os acordos com os BRICS, que nós tivemos muitos acordos, fechamos muito negócio com a África, bilhões de negócios. E aí, dentre as intenções agora que ele veio assinar, foi comunicação, educação, saúde, minas e energias, petróleo e gás. A gente tem muita coisa, muitos negócios a fechar com a África. A gente tem, assim, uma construção de ver a África como um continente pobre, né? Uhum. Mas a África tem muitas riquezas. Muitas né? possibilidades, Muitas né? possibilidades. E aí, quando a gente vê o Brasil também, de uma maneira geral, se reconectando, a gente fica muito feliz, porque China e Rússia estão lá, não é à toa, né? Verdade, verdade. Eu acho que Não são esse bobos, espaço né? é nossa. Pois é. Ô, Margot, pra gente encerrar esse último bloco não, né? Esse terceiro bloco, porque depois eu vou querer que você fale dos projetos aqui, né? A gente tem que falar do judô, Mariana Crioula, a gente tem que falar desses projetos, mas eu queria que você falasse assim, quais são os próximos passos desse projeto? Nós estamos indo agora à Nigéria, né? Nós vamos cuidar também desse processo de logística, né? E conhecer para onde nós vamos. E acredito que o próximo grande passo seja a inauguração da Embaixada da Diáspora no Brasil. E o que acontece? O que é diáspora, Margot? Para quem está ouvindo a gente não sabe, eu entendo pouco também sobre isso. Fala pra gente. Os afrodescendentes, assim como teve a diáspora dos judeus, que saíram forçados, né? Nós temos a diáspora africana. É um outro modelo, mas é um processo de diáspora. Então, os afrodescendentes que estão fora do continente africano são pessoas na diáspora. E aí, o que acontece? A África tem 5 regiões. O Brasil, por ser esse país negro, foi considerado a 6ª região africana. E nós não temos uma embaixada da Diaspora African Forum, que é fora da... Aí agora nós vamos ter primeiro país fora da África a ter uma embaixada da África vai ser o Brasil, e nós acreditamos que seja o próximo passo. Ô Margot, você fala muito da Nigéria, né? Mas assim, os outros países africanos não estão envolvidos nesse projeto? Então, aí nós temos outras nações envolvidas, Gana, Benin, algumas já fazendo processos de cidadania, mas a Nigéria por uma questão religiosa, né? Porque a maioria dos países na África cultuam o orixá, né? E aí o culto ao orixá não é uma religião, é uma tradição familiar, assim como no Japão. E a Nigéria é dividida em estados-reinos. Então, nós temos o reino de Ododuwa, né, que é onde está a cidade de Ilé-Ifé, que a gente considera a Meca africana, onde está o rei dos reis, porque a gente tem 401 orixás, 200 à direita, 200 à esquerda, e um orixá vivo, que é o Onirixá, que é o rei de fé, que já esteve no Brasil por 2 vezes e que já entregou o primeiro título de filho de fé para o Lula. Então, a nossa ida em fé é porque a gente vai receber o título de filho de fé, né? Porque é como se esse fosse o principal reino na África. Todos os reinos são iguais, estão na mesma proporcionalidade de importância, mas o rei de fé seria como se fosse o papa da religião africana. Não tem essa denominação, mas a posição social seria essa. Então, por isso nós vamos primeiro à Nigéria. Mas tem Benin, o navio, ele vai fazer o portão de retorno passando pelos portões de não retorno. Nós vamos fazer o caminho de volta. Então, essas outras nações que a gente vai parar, como Senegal, Benin, eles já estão envolvidos também no projeto de reparação. Muito bom. Gente, então tá.
vou para o intervalo, já vou voltar, e aí a Margot vai falar de todo o movimento aqui agora, né, Margot? Como é que ficou com você fora? Exatamente. Vamos falar da Mariana Crioula, vamos falar dos meninos do judô, vamos falar de um monte de coisa. Fiquem aí que a gente volta com o nosso... De volta ao Vibe Fashion, hoje meu papo é com Margot Ramalhete, aquela que já nasceu coletivo. Margot fazia tempo que não vinha aqui bater papo com a gente, quando ela vem ela tá sempre cheia de novidades. Margot, voltando agora ao nosso papo sobre o Back to Home, esse projeto. Cara, é um projeto gigante, né? Gigantesco. A gente estava falando sobre a questão de DNA, né? Para ver ancestralidade mesmo, né? Ô Margot, mas assim, cara, eu fico pensando no tamanho disso tudo, né? Porque assim, tem pessoas, né, que nem imaginam, né, que isso está acontecendo aqui, não tem acesso a esse tipo de informação. Como é que as pessoas vão ter acesso que tem direito a fazer o teste de DNA, que tem direito a saber aí a sua ancestralidade? Como é que isso vai ser feito? Então, Michele, quando a gente pensa em reparação, né, a gente pensa na reparação em relação aos países do continente europeu e ao Vaticano, né? Mas a gente falando em processo de reparação, a gente precisa avançar um pouquinho mais. A gente tem as nações africanas, né, que precisam fazer esse processo de reparação. Afinal, nós tivemos as nossas terras e as nossas famílias que ficaram lá. E as instituições oficiais do Brasil que lucraram com esse tráfico transatlântico. Então, por exemplo, esse Fundo Nacional que foi lançado agora de combate à intolerância religiosa, ele pode ser uma maneira de custear, né? Então, instituições como o Banco do Brasil, Caixa Econômica e tantas outras pelo mundo, como a Suíça já pagou em alguns fundos. Então, esses recursos, eles podem e devem ser usados nos processos de reparação. Porque se a gente fica buscando processo de reparação somente pela via histórica, a gente não avança. Então, por isso a gente buscou esse outro caminho, que é um caminho mais propositivo para se conseguir reparação. Porque quando eu penso em reparação, eu na diáspora, e aí quando eu digo eu, Brasil, a gente pensa mais, quanto eu vou receber? Mas não são só os 300 e tantos anos que a gente trabalhou de graça no país sem receber verbas trabalhistas. A gente está falando de muito mais. A gente está falando de questão de famílias separadas, a gente está falando de terras deixadas para trás, a gente está falando de abolição inconclusa. Então, esse processo de reparação, ele precisa avançar para além das cotas educacionais. A gente só tem cota de educação e cota de trabalho. A gente precisa pensar num processo de reparação que seja mais efetivo. Porque as nações africanas estão lá. Todas já entraram no projeto? Não. Só que é um processo lento. As nações vão caminhar nesse sentido a partir do momento que elas verem que a gente está chegando. Não é medido um 8,5 que põe todo mundo no navio e vai embora, né? Não é isso que a gente está falando. Não é Namíbia nunca mais. Porque a pessoa porque vamos entrar todo mundo no navio e vamos embora. Não. A gente quer construir uma ponte de reconexão entre as nações e a África. Entendemos que o Brasil, que fora da África é a maior população negra, né? Precisa ser o primeiro nessa construção. E aí a gente está fazendo, a exemplo do que o Garvey tentou fazer no outro molde lá em 39, nós estamos fazendo agora de uma maneira mais equilibrada. Margot, agora eu te pergunto uma coisa. Como que foi para essas empresas que você falou que já entraram, né, no Apoiando, nessa reparação que você falou, como é que foi para elas, né, essa, eu não digo nem aceitação, né, como é que se diz, pegar a culpa para si, né, e entrar num projeto como esse? Você falou Banco do Brasil, Caixa Econômica, empresas suíças, como é que foi isso? Então, na verdade, o que aconteceu? O projeto, ele era apenas uma proposta de reconexão, né? A gente queria só fazer o caminho de volta, sem que isso fosse um turismo religioso, né? Porque o que a gente tem mais com a África, principalmente com a Nigéria, é um turismo religioso. E a gente queria muito mais que isso. A meta era fazer a reconexão para que a gente faça com que essa ancestralidade encontre um equilíbrio, né? A gente costuma dizer entre as pessoas que estão no projeto, a equipe, que essa é uma reconexão ancestral. Então a gente sente muito a ancestralidade disso tudo. A gente sente que o mar, né, a gente chama de Calunga Grande, que a Calunga Grande também chora por esse processo de reparação. A África, as nações africanas são nações muito jovens, tem uma mão de obra muito jovem, que não tem qualificação, e isso também está no processo. O processo não é só reconectar em relação a buscar a minha família, mas levar também educação técnica, formação técnica, cultura, história, entendeu? Porque muitas nações não conhecem também a história da escravização fora da África. Então, fazer esse intercâmbio cultural Isso. também. O projeto prevê reconexões econômicas, culturais, educacionais, né? Então, a gente tem uma gama de coisas. Por exemplo, a África é um continente muito refém da falta de comida. E quando eu falo falta de comida, eu estou falando de processos de produção de alimento. Então, o Brasil é business, né? Então, eu vou te dar só um exemplo, que é a Nigéria, né, que é a primeira economia africana, que tem terra, tem água, tem tudo igual ao Brasil e não tem uma produção agrícola igual a nossa. Muito bom. Gente, vou pro intervalo, tô voltando, fiquem aí.